Olá, olá pessoal, o meu nome é Graça e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Saiu o episódio dos casamentos do Love is Blind Polónia e neste vídeo vamos então analisá-lo. Mas antes disso, aquilo não se trata de sempre, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o vosso gosto já no início para não se esquecerem e de partilharem este vídeo com aquelas pessoas que gostam deste tipo de reality show. Só mais uma coisa antes de irmos à análise, eu desativei o meu Instagram temporariamente, mas já estou de volta. Para aquelas pessoas que querem adquirir o meu livro, podem encontrá-lo na minha bio daqui, do YouTube, que está agora a passar na tela. Vamos então à análise do 10º episódio do Casamento às Cegas Polónia. O primeiro casamento foi o da Daria e do Filip. Eu devo confessar que fiquei com um pouco de medo nesta parte, do não da parte dele, porque no caso dela, eu acho que ela apaixonou-se mesmo por ele ao longo do programa. Quem dizia que ele não faz o meu género, que ele não era alguém a quem ela iria abordar se fosse fora do experimento, até que a coisa progrediu muito bem, os sentimentos dela progrediram muito bem. Eu gostei quando ela no altar disse que o Filip era mais do que suficiente para ela. Nos episódios passados nós vimos que em relações passadas ele sentia-se insuficiente, porque as ex dele o faziam sentir-se desta maneira, e nós também vimos que ele viajava muito, tinha uma agenda muito cansativa, muito exaustiva, e nem sempre era fácil ela arranjar tempo para ficar com a Daria. Nos episódios passados nós vimos que ela muitas vezes tinha dificuldade em deixá-lo descansar, em entender que ele precisava de fazê-lo. Por isso foi muito bom ela ter feito este reconhecimento no altar. Eu devo confessar que a Daria surpreendeu-me pela positiva, porque eu achava que ela era um bocadinho superficial em termos de conteúdo, de personalidade, mas ao longo do experimento ela demonstrou que sabe conversar, sabe aconselhar, sabe se posicionar quando necessário, e eu gostei muito quando ela aconselhou a Júlia no seu relacionamento com o Camilo. E pronto, e assim veio da parte dele também, que era o grande ponto de interrogação, porque da parte da Daria estava mais do claro que seria um sim, a questão estava mesmo do lado dele, mas ele demonstrou que gosta mesmo dela e então disse o sim no altar. A seguir temos a Julita e o Jacek. O filho dela não queria mesmo que ela se casasse com o Jacek, não queria que ela se casasse novamente. Apesar do filho dela ter tido um bom encontro com o Jacek, eles depois deram muito bem. Eu achei ele muito parecido com ela, é a cara dele. A cara dele é toda a cara dela. Apesar do vestido da Julia ser um pouco revelador, eu devo confessar que é o estilo de vestido que mais combina comigo. Justo em cima, mas folgado da cintura para baixo, por isso gostei muito. Eu quando vi as caras sérias que ela ia fazendo durante o altar, eu assim, aqui vai vir um não bem grande ao Jacek, porque se ela estivesse inclinada para o sim, não teria feito essas caras que ela estava a fazer. E ainda assim, ela fez um discurso amoroso e sentido, sincero, mas sim, estava óbvio pelo discurso dela, pelas caras e bocas que ela ia fazendo, que seria um não da parte dela. Eles até começaram muito bem no início, lá no lado de mel as coisas começaram a descambar, devido ao Jacek passar da conta, com as piadas dele, também não mostrar, a Netflix não mostrou, portanto praticamente nós temos que adivinhar o que aconteceu, tirando a Julita que houve aí um episódio que ela disse que o Jacek lhe tinha dito palavras muito desagradáveis e que obviamente a magoaram imenso. Depois também temos o problema do Jacek, PHDA ou TDAH no Brasil, que eu sinceramente aprendi muito com o Jacek enquanto ele ia falando mais, explicando mais sobre o problema dele, que é algo bastante comum também e muitas vezes nós podemos ter essa condição e não nos apercebermos. Eu, por exemplo, não sabia que esta condição está relacionada com a deficiência de ferro, de ferritina no organismo, portanto está tudo interligado. Eu quando estava a ver esta parte em que ele estava a explicar mais sobre TDAH, eu fiquei chocada. É uma condição neurológica um pouco chata. Isso de ser neurodivergente não é nada fácil. E nós vimos que a Julita às vezes não tinha muita paciência porque às vezes ele falava muito e a Julita nem sempre estava com aquela paciência de ouvi-lo e de entender o problema dele. Portanto, houve aí alguns desentendimentos, alguns desencontros na comunicação. Mas foi interessante que depois eles ao conversarem após o não no altar, a Julita disse que foi por ela sentir que ele iria dizer o não, que ela antecipou-se e o disse, deixando assim subentendido que, portanto, mesmo se ela dissesse sim, o Jacek iria dizer o não. Foi uma pena que eles não se tenham casado, mas cá está. Se as coisas já estavam assim antes do casamento, então foi mesmo melhor eles terem dito o não no altar. Depois o filho dela estava lá para ela, a consolá-la, a dizer que estava tudo bem, porque ela estava a ser muito dura com ela mesma por ter envolvido o filho neste experimento também, mas o filho mostrou que estava aí para ela e que ela não tinha a ser tão dura com ela mesma. Agora vamos falar do Damian e da Marta. Olha, fica mesmo difícil defender o Damian.
é que nem no dia do casamento dele, durante o altar, vocês repararam aquela cara que ele fez de blá 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 do cerimonialista, enquanto ele fazia o discurso e ela fazer umas caras do género, ai que chato ter que ouvir isso tudo. É uma ocasião que requer um pouco de seriedade e não este tipo de comportamento infantil. E eu vou ser sincera, eu não sei como é que a Marta não... Eu fiquei surpresa da Marta ter seguido em frente com ele, ter dito sim também às loucuras dele, às piadas, às vezes fora de horas. Porque ele realmente não tem noção de que há certas alturas de que há que manter a compostura, há que manter a seriedade. A Marta estava lindíssima no casamento dela. Aliás, ela é linda. Mas no dia do casamento ela estava muito mais linda. Estava mesmo linda. E portanto foi mais um casal a dizer o sim no altar. Tivemos 2 a fazê-lo. E eles então foram o segundo casal a dizer o sim no altar. A seguir temos a Júlia e o Camille. Oh meu Deus, já não basta a Júlia ser bastante insegura. E nós vimos porque que ela é bastante insegura. A mãe dela também não ajuda. Mas ela ainda tinha que descobrir que o Camille supostamente traiu a namorada com quem ele estava há anos. Logo nas vésperas do casamento deles. Pronto, e como a mãe dela já não gostava dele, só acrescentava mais lenha na fogueira. E isso só deixava a Júlia ainda mais insegura. Mas realmente, quem já traiu uma vez é muito mais fácil trair outras vezes. Opa, quando aquela amiga ou irmã da Júlia ofereceu-lhe uma bebida após ela ter dito não no altar, eu só me ria. Realmente, depois de uma decepção dessas, o que é que sobra? E ela ainda aceitou e bebeu umas quantas vezes. Mas agora aqui falando sobre a traição em si, e ainda bem que a Júlia, ainda bem que apresentaram a Júlia a conversar com ele sobre o motivo dela ter dito não no altar. Eu aqui, depois da explicação dele, eu realmente fiquei com sentimentos contraditórios. Eu não sei, ele pareceu-me sincero quando estava a explicar que os primeiros 4 anos com a namorada foram muito bons, mas depois os últimos 4 foram um pesadelo. Mas ficamos assim naquela, em quem acreditar? Na ex dele ou nele? Porque também a ex dele pode ter feito isso para que ela não se casasse com ele. E é bem provável que realmente o Camille esteja a falar a verdade. E seja a ex a tentar mais uma vez estragar a vida do Camille. Mas eu gostava que a Júlia tivesse tido uma conversa com ele antes do altar sobre este assunto. Mas acho que eles não podem. Desde quando se separam, acho que tem um dia que eles ficam sem se falar. Eu acho que eles não se podem se falar, mas eu acho que seria muito bom se a Júlia tivesse tido uma conversa franca com ele sobre isso e não depois do altar, porque isto obviamente influenciou a decisão dela. É certo que a Júlia não conhece a ex do Camille. Ela passou mais tempo com o Camille do que com a ex, porque realmente... Mas hoje em dia, mesmo passar tempo também já não é sinónimo de nada. Às vezes pensamos que conhecemos alguém, afinal vamos descobrir que aquela pessoa é totalmente diferente da que nós pensávamos. Por isso, eu estou mais inclinada para acreditar no Camille, mas também e dar o benefício da dúvida a ele. Mas, sinceramente, não sei. Posso estar errada. Que isto há de tudo. O que é que vocês acham? Acham que o Camille estava a ser sincero? Que a ex dele estava com inveja e queria estragar o relacionamento dele com a Júlia? Estou curiosa para saber as vossas opiniões. Agora, muito rápido falando sobre a Malika e o Christoph. Meu Deus, que reviravolta no Love is Blind Polónia. Ele mentiu, disse que tinha sido apenas um beijo entre ele e a Kinga. Depois a Malika veio a descobrir que foi muito mais do que um beijo, tanto que a Kinga não queria entrar em pormenores. Eu não sei porque que o Chris não acabou com a Malika e ficou com a Kinga. Isso já aconteceu na história do Love is Blind. Não haveria nenhum problema. Obviamente que ia partir o coração da Malika, como de facto aconteceu, mas seria muito melhor do que traí-la desta maneira. E no final ele nem ficou nem com a Malika nem com a Kinga. A Kinga gostava tanto dele. E o Chris mais uma vez provou que realmente a mentira tem perna curta. Não se consegue sustentar uma mentira durante muito tempo. Leva o tempo que tiver que levar, mas a verdade sempre vem ao de cima. Eu fiquei com pena da Malika. Não é fácil passar por esta situação, ser apunhalada pelas costas desta maneira. Obviamente que a Malika tem aquela parte que ela é muito chatinha, mas eu também já vi num dos comentários, num dos vídeos, a dizer que é provável que ela tenha autismo, esteja no espectro do autismo, daí ela ser tão exigente, tão picuinhas, que as coisas sejam feitas de determinada maneira. Mas eu acho que desde a revelação deles, do Chris e da Malika, que viu-se mesmo que eles não iam dar certo. Depois na lua de mel vimos a grande diferença entre eles. Eu sinceramente acho que o Chris fez uma péssima decisão em seguir com a Malika. Ele devia seguir desde o início com a Kinga. Esquecer aquela parte que ela era muito popular entre os rapazes, porque a Kinga, estava mesmo apaixonada por ele. Agora, será que no reencontro vamos ouvir que eles estão juntos? Eu acho que com a Malika ele não volta. Mas tudo é possível também, porque a Malika perdoou uma vez. Portanto, será que ele depois ficou com a Kinga? O que é que vocês acham? E o que é que vocês acharam de Love is Blind Polónia no geral?
Eu achei que foi muito interessante, começou muito normal como todos os outros, mas depois, os episódios depois da lua de mel foram muito interessantes. Durante a lua de mel também foram muito interessantes. Eu acho que a Malika e o Chris contribuíram bastante para esta temporada ser interessante. Eu estou satisfeita com esta temporada do Love is Blind, gostei muito por acaso. Não começou assim de forma muito arrebatadora, mas eu acho que terminou muito bem. Eu acho que houve entretenimento nesta temporada. Agora eu quero saber de vocês, saber a vossa opinião sobre esta temporada do Love is Blind. Depois vamos ter o reencontro também, que eu ainda não sei quando é que vai ser. A ver então se os casais continuam juntos e aqueles que não se casaram, se de alguma forma reataram. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, não te esqueças de te inscrever no canal, de deixar o teu gosto, se ainda não o fizeste, e de partilhar este vídeo. Vemo-nos no próximo. Um beijo enorme, cuida-te, tchau, tchau!